crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de História. Data 19/12/2020. O assunto de hoje nós vamos falar de ônibus, o transporte de muita gente. Na verdade, nós vamos falar de meio de transporte, que é um assunto, uma unidade que nós começamos na aula anterior. Aí hoje a gente vai dar continuidade da aula anterior, certo? Abra o livrinho de vocês na página 121. A locomoção ao longo do tempo. Abriram? 121, todo mundo. Os meios de transporte também mudam ao longo do tempo. Vamos conhecer algum? Aí vocês estão vendo o automóvel em Berlim, Alemanha, 1887. Muito tempo. Homem locomove-se de bicicleta em Estocolmo, Suécia, em 2016. Passageiros em ponto de ônibus em São Paulo, em 1955. Automóveis em Blumenau, Santa Catarina, em 2013. O que foi que vocês perceberam nessas imagens? É que houve-se uma mudança ao longo desse tempo. Vocês viram que essa primeira imagem aí é do automóvel em Berlim. Olha a diferença desse automóvel para os automóveis que a gente vê hoje em dia, não é isso? Então, o que mudou? Eles vão se aperfeiçoando cada vez mais, cada ano é um transporte diferente um do outro, não é isso? Então, esses aí estão bem diferentes de alguns que ainda existem, os de hoje em dia, não é isso? Aí, nessa primeira questão aí, o que é semelhante em todas as imagens? Todas mostram meio de transporte ou todos retratam os dias atuais? Aí você vai marcar um X no primeiro. Todas mostram meio de transporte. Quais as diferenças você identifica entre as imagens? Converse com seus colegas e professor. Esse aí não precisa responder, viu? Essa segunda questão. Somente a primeira que você vai marcar no primeiro, vai fazer um X no primeiro quadrinho. Vamos lá para a segunda página, dos 122. Para saber mais, bondes. Você já ouviu falar em bonde? Os bondes eram um meio de transporte coletivo muito usado nas cidades brasileiras, até aproximadamente em 1970. Alguns eram feitos de madeira, as rodas eram ferro e nos bancos havia até 4 lugares. Andavam sobre trilhos e o trabalhador que os conduzia era conhecido por montorneiro. Motorneiro. Nas grandes cidades, os bondes foram um importante meio de transporte por quase 100 anos. Olha aqui, ó, 100, bonde de madeira, Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1910. Bonde elétrico, Salvador, Bahia, em 1960. Hoje não existe mais esse meio de transporte. Vocês perceberam? Se vocês são crianças que gostam de assistir novela, as novelas de épocas, as novelas antigas, a gente vê muito esse meio de transporte. Hoje em dia a gente já não vê mais, né? Então, página 123. Ônibus, transporte de muita gente. O ônibus é um dos meios de transporte mais utilizado pelos brasileiros. Ele é um transporte coletivo usado pelas pessoas para ir ao trabalho, à escola, hospitais, entre os outros. Em muitas comunidades, é comum algum deles se encontrarem nos pontos ou paradas de ônibus e utilizam o mesmo ônibus para se deslocar. Em quase todas as cidades, há rodoviários de onde partem e onde chegam muitas pessoas de diferentes cidades. Observe as imagens. Passageiros sobem ônibus municipal Juazeiro, Bahia, 2016. Passageiro aguarda embarque em rodoviária Londrina, Paraná, em 2016. Nesse tema aí, está falando de quê? Do meio de transporte, o ônibus. É um dos meios mais usados pelas pessoas. Por quê? Porque geralmente para a gente viajar, principalmente para a gente viajar, é o transporte mais utilizado. Porque nem todas as pessoas têm carro próprio para ir e vir de um lugar para outro. Então, qual o meio de transporte mais usado pelas pessoas? É o ônibus, para ir na capital, para ir em uma cidade perto, até mesmo dentro da cidade, o coletivo, né, que nós chamamos ônibus coletivo, que é o ônibus que transporta os alunos. Então, o ônibus é um meio de transporte muito utilizado. Você e sua família costumam utilizar o ônibus como meio de transporte?
Vocês costumam usar o ônibus como meio de transporte? Aqui no nosso município as pessoas não usam muito o ônibus, né? A gente vê mais usando aqui, principalmente na nossa cidade, em relação às aulas, às escolas, é mais o ônibus que vai para a Tia Quieta, né? Que é a crechezinha lá da quadra, não é isso? Aí eles levam e trazem as crianças. Mas geralmente aqui do centro os alunos vão mesmo de bicicleta, ou de carro, ou de moto, não é isso? Ou a pé. Vamos passar para a página 124. Ônibus de outros tempos. Com o passar do tempo, o ônibus também se modificaram. Em casa, mostre para dois adultos as imagens a seguir. Vocês estão vendo aí a diferença desse ônibus? Olha. Trolebus, ônibus movido a eletricidade São Paulo em 1980. Ônibus rodoviário em estrada São Simão, São Paulo, 1999. O que foi que vocês perceberam? Há uma grande diferença entre um e outro? Ah, sim, crianças. Vocês viram que esse ônibus aí, esse de cima de 1980, ele já tá bem de modelo bem mesmo antigo. Olha esse daqui, esse de 1999. E hoje ainda existe mais assim moderno do que esses dois. Aí esses dois estão fazendo a comparação, mas hoje em dia, em 2020, existe outros ônibus bem diferentes desses dois que estão aí. Então, como a tia já falou, essa unidade nós vamos falar de meio de transporte. Meio de transporte é um assunto que todo mundo gosta, que todo mundo já conhece, até porque nós já falamos em outras aulas anteriores. Mas, como está aqui a gente trabalhar, nós vamos trabalhar sim. Então a aula de hoje era isso. E a tarefinha, qual é a tarefa? Você vai fazer a tarefa da página 125. Responda o ônibus de ontem e o de hoje. Nome da pessoa. Aí você vai fazer essa pesquisazinha. Só essa tarefa aí. Você vai responder mesmo no livrinho de vocês, certo? Página 125. Então a tarefa de hoje só é da página 125. Espero que tenha gostado. A próxima aula ainda vai ser uma continuação de meio de transporte. Essa unidade todinha fala de meio de transporte, certo? Tchau, até a próxima aula e continue em casa, continue se cuidando.